Que alegria é poder estar na casa do Senhor. Eu saúdo a todos vocês que vieram nesta noite, aqueles que nos assistem online, aqueles que estão mais distantes, mais próximos. Obrigado, pastor. Eu queria dizer que hoje eu vou compartilhar uma mensagem com vocês, que é a continuação de ontem. Ontem o tema do sermão pregado pelo pastor William foi por toda a terra. E hoje o tema será os confins da terra. Antes disso eu queria dizer que eu estive aqui há muitos anos, há um bom tempo. Há 17 anos eu preguei nessa igreja, mas a igreja não era, o púlpito não era aqui, eu acho que era naquele lado ali, não é? Era na antiga igreja. E me lembro que a igreja estava sempre cheia, uma bênção. E agradeço o privilégio de pregar nessa igreja outra vez, com o pastor André, o pastor William, que foram tão bondosos em nos receber aqui em sua igreja. Ontem eu já conheci alguns de vocês, estive participando da escola sabatina, ali dos casais, na parte alta ali da igreja, lindo, maravilhoso, e conheci pessoas maravilhosas. Nós estamos de férias aqui, não moramos no Brasil, moramos nas Filipinas, e viemos para conhecer a nova igreja também, rever nossos familiares e ter um tempo com nossos filhos que estudam aqui nas nossas universidades. E eu quero parabenizar o pastor dessa igreja, pastor André, os demais pastores, os líderes, anciãos, por esse trabalho grandioso, lindo, que se faz aqui nessa igreja. Que igreja bonita, que igreja abençoada, que igreja missionária, enviando pessoas, preparando pessoas, ajudando pessoas a encontrarem o caminho da salvação. A verdade é que manter o propósito e a missão da igreja não é simples. Manter o foco na missão não é simples. Uma igreja muito grande pode perder seu foco rapidamente. Essa imagem que vocês veem é a imagem da cidade do país onde nós morávamos. Nós trabalhávamos no país do Níger. E esse país é um país desértico, um país muçulmano, um país difícil. Ali moramos 6 anos e meio. E está na janela 1040. Por isso eu intitulei a mensagem desta noite, Confins da Terra. Onde são os confins da terra? Quando nós falamos de confins da terra, nós pensamos em lugares isolados, lugares, quem sabe, áridos, lugares difíceis, mas não necessariamente. Esse lugar que mostro para vocês realmente é um lugar difícil, um lugar complicado, um lugar de pobreza, de dificuldades para as pessoas, muitos morrem de fome, mas está cheio de pessoas que estão bondosas, queridas, e quando fomos embora, quando deixamos aquele lugar, deixamos ali pessoas queridas, amigos, irmãos, pessoas que nos amaram, que nos ajudaram, que nos deram tudo o que precisávamos naquele período curto que passamos por ali. Mas essas pessoas que vivem nesses lugares, elas não conhecem ainda a verdade. São pessoas que elas vivem diferentes crenças, tradições, muitas vezes práticas animistas, práticas, como vocês ouviram ontem, que não tem nenhuma relação com um Deus Criador. E, como vocês podem ver, cidades milenares construídas com barro e que permanecem assim até hoje. É interessante, você chega naquelas cidades desse lugar onde vivemos, no Níger, e parece que o tempo não passou para eles, né? Como que eles permanecessem por milênios ali, da mesma forma, vivendo da mesma forma. Eu queria apresentar para vocês a minha equipe de apoio. É a minha família, a minha esposa. Minha esposa é argentina. Hoje ela não se considera mais nem argentina nem brasileira, é uma mistura. A gente já não tem muitas raízes devido à convivência com tantas pessoas diferentes. Meus filhos, que
minha filha se formou, terminou estudando ali no NASP, hoje ela trabalha no NASP, e o meu filho que se prepara também para o serviço de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre o lugar onde nós estamos, porque é possível que alguns queiram no futuro ir para esse lugar, estudar ou visitar. O IAS, o Instituto Internacional Adventista de Estudos Avançados, nas Filipinas, foi fundado com o objetivo de dar treinamento avançado a nossos obreiros e líderes da Ásia. E ali nós temos programas de doutorado e mestrado para 4 áreas: teologia, também administração. Aliás, é a única universidade que oferece um PhD, um doutorado em administração, também na área de educação e na área de saúde pública. E aqui vocês podem ver no próximo slide, é um pequeno vídeo. Eu pediria que o nosso assistente colocasse ali, para ver algumas imagens movimentadas desse lugar maravilhoso, que é como um paraíso, que é como uma região muito úmida. Nós sempre dizemos que ali nós temos apenas 2 climas, um clima muito úmido e um clima úmido. Não há outra estação do ano. E a gente aprende a viver com esse clima úmido, com o tempo, e apreciar a beleza desse lugar. Essa universidade fica no território da divisão sul do Pacífico. E ali nós recebemos pessoas de várias partes do mundo. Cerca de 70 nacionalidades representadas ali no campus, através de alunos, professores. Antes da pandemia, tínhamos cerca de 600 alunos. Hoje, temos aproximadamente 300 alunos à distância, alunos presenciais. E este é um programa, há programas ali que estão sendo abertos. Recentemente, um programa em missiologia, muito bom, muito bonito, que inspira as pessoas. Esse é um grupo que vocês podem ver aqui nessa próxima imagem. São pastores chineses. Vocês podem observar que há poucos homens aí, a maioria são mulheres, e assim é a igreja na China. Esse é o primeiro grupo de pastores que estão fazendo mestrado em divindade no IAS. Pessoas com histórias incríveis. Gostaria de ter tempo para poder compartilhar com vocês histórias maravilhosas de como Deus está atuando e trabalhando naquele país tão distante e difícil. Eles precisam sempre, para funcionar como igreja, ser autônomos. Eles têm regras diferentes, o governo controla como a igreja funciona. E apesar de todo esse controle e dificuldades, a igreja continua avançando, crescendo, através do esforço dessas pessoas, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Na próxima imagem vocês veem aqui, esse prédio pertence à divisão Pacífico Norte Asiático. Essa divisão é a maior divisão populacional do mundo. Ali nós temos cerca de 1,8 bilhões de pessoas morando no território daquela divisão. E apenas cerca de 3% são cristãos. Imaginem trabalhar numa região como essa. O desafio que é. Os outros 97% são pessoas que seguem o budismo, o shintoísmo, são muçulmanos, xamãs, ateus, pós-modernos, pessoas secularizadas, ateus. Mas nós também podemos ver a geografia desse local, inclui esses países, a China, a Mongólia, Coreia do Sul, Coreia do Norte e o Japão. Que grande desafio é trabalhar nessa região. Poucas pessoas vão trabalhar aí, poucas pessoas têm acesso ou se comunicam nas línguas ou idiomas dessa região, desse território. E essa imagem é a imagem da linda divisão do sul do Pacífico. Nessa divisão onde nós estamos ali presentes com o IAS está no território dessa divisão, e é uma divisão que avança de maneira muito rápida. Eles estão trabalhando em vários países, como Bangladesh, Brunei, Camboja, Indonésia. Todos os países do sul asiático fazem parte dessa divisão. É uma região que tem uma população de quase 1 bilhão de pessoas. Também é um grande desafio. E nessa divisão, a igreja tem mais de 1 milhão e 100 pessoas que são membros da igreja adventista. E
Nós temos várias escolas, hospitais, universidades, dentre elas está o AIAS. E esse é o território da divisão do sul do Pacífico. O que vocês podem ver é as cores que vocês veem aí, essas cores mais escuras, vermelhas, são territórios onde não há igrejas, onde não há adventismo, e há muito desafio, há muito trabalho adiante de nós para que o Evangelho, para que Cristo seja conhecido nesses lugares. Ontem vocês ouviram aqui sobre esse território, essa região no globo, que é conhecida como a Janela 1040, que inclui muitos países, e ambas as divisões que mencionei agora fazem parte desse território. Os países que essas divisões estão servindo estão nessa janela 1040. E eu pergunto para você, como é que você poderia ajudar a igreja nesse território? Como você poderia contribuir para o avanço da igreja nesse território da janela 1040? Você já se perguntou alguma vez? Ontem, quem sabe, ao ouvir a mensagem na igreja, você pensou como poderia fazer, o que poderia fazer para ajudar de alguma forma a igreja a cumprir sua missão nesse lugar? Bom, Deus tem um plano. Essa igreja pertence a Deus. Nós somos instrumentos de Deus. E quando dizemos que Deus tem um plano, devemos também considerar os desafios que existem nessa região. Os desafios são enormes. Desafios de pessoas, desafios financeiros. Estima-se, por exemplo, que cerca de 8 bilhões, das 8 bilhões de pessoas que hoje vivem no mundo, 3 bilhões delas vivem em grupos de pessoas não alcançadas, com pouco ou nenhum evangelho. Existem aproximadamente 16.300 grupos de pessoas únicas nesse mundo. E desse grupo inteiro, cerca de 6.500 ainda são consideradas pessoas não alcançadas ou grupos não alcançados. Ou seja, a grande maioria, 97% desses grupos não alcançados, eles estão nessa janela 1040. Exatamente nesse local, nesse território, nessa região de nosso globo. Quando nós pensamos nisso, nós devemos considerar qual é a nossa posição teológica, a nossa posição como igreja, como pessoas que seguem a Jesus. E há pelo menos 6 significados importantes da janela 1040 que eu queria mencionar para vocês. Em primeiro lugar, esse território, essa janela 1040, tem um significado histórico e bíblico. Segundo, são países menos evangelizados. A maioria das pessoas não conhece, nunca ouviram falar do nome de Jesus. Também são grupos, ali existem grupos e cidades que não foram alcançadas, pessoas que nunca tiveram o privilégio de ver ou encontrar um cristão. Número 4 também é um lugar onde o domínio de Satanás está presente através de 3 blocos religiosos muito fortes. São muito fortes, eles são muito culturais, muito tradicionais. E ali também há uma preponderância muito grande da pobreza. Algumas pessoas têm um prato de refeição a cada 2 dias, 3 dias. A maioria das pessoas vivem com apenas $1 por dia para viver, comer e fazer tudo. Portanto, é uma fortaleza do inimigo. O apóstolo Paulo entendeu que esse território não alcançado deveria ser alcançado de alguma forma. E foi o que ele fez. Nós lemos na Bíblia, se você quiser abrir a sua Bíblia e marcar esse texto tão lindo, em Romanos, capítulo 15, os versos 20 a 21, a Bíblia diz: entretanto, a minha ambição, o tempo todo, tem sido ir ainda mais longe e pregar onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, em vez de ir a um lugar onde uma igreja já tenha sido iniciada por um outro. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão.
e os que não ouviram o entenderão. Aqui está o apóstolo Paulo. Ele tinha uma santa missão. Ele queria pregar Jesus em lugares onde nunca Jesus havia sido pregado. E assim hoje os missionários, voluntários, cruzam oceanos, cruzam culturas, aprendem novos idiomas, vivem com dificuldades, vivem às vezes com sofrimento, para levar luz a essas pessoas que estiveram aprisionadas por anos baixo o controle e domínio de Satanás. Quando eu era criança, eu tinha um sonho, um grande sonho, mas esse sonho não apareceu na minha cabeça assim, simplesmente porque apareceu. Esse sonho que eu tinha era de trabalhar para Deus em um lugar que nunca Jesus havia sido pregado, começar um trabalho em um lugar onde as pessoas nunca haviam ouvido do Evangelho. Mas esse sonho nasceu através da influência de pessoas na igreja, de anciãos da igreja, diáconos da igreja, professores, meus pais, pessoas que me aconselharam, que me influenciaram, que contaram histórias maravilhosas de missão. Me lembro participando do Clube dos Bravadores, participando de missão, comportagem, participando de grupos de voluntários, estudos bíblicos. Todas essas experiências contribuíram para chegar e realizar alguma coisa para Deus nesses lugares tão distantes. A minha esperança é que nessa noite, alguma pessoa me ouvindo aqui na igreja, ou quem sabe online, à distância, em seu computador, em seu tablet, em seu telefone, seja também encorajada, inspirada a um dia pregar Jesus nesses lugares que são os confins da terra. Lugares difíceis, onde Jesus não é conhecido ainda. Lugares onde a palavra de Deus é proibida. Me lembro a história de um amigo. Ele me escreveu faz um ano, contando uma história maravilhosa. O nome dele é Marty. E ele trabalha com um grupo de obreiros que evangelizam pessoas muçulmanas. E então, ele me conta que recebeu uma ligação, e nessa ligação, um estudante de teologia disse para ele: olha, eu estou aqui preparando a minha tese, preparando a minha dissertação. Eu queria saber, você não tem alguma história bonita, uma história inspiradora, uma história diferente, uma história nova para contar para mim? E ele disse: sim, eu tenho uma história bonita. Acabei de receber essa história ontem mesmo. E a história é a seguinte: um grupo de pessoas em um país fechado, um país onde é proibido estudar a Bíblia, um país onde é proibido ter uma igreja, orar, cantar, adorar a Deus, essas pessoas decidiram estudar a Bíblia, decidiram estudar o Evangelho, mas elas não tinham a Bíblia, elas tinham restos de Bíblia, papéis, cortes, recortes e alguns versos aqui, outros ali, e com isso eles se reuniam a cada noite para orar a Deus, para buscar a vontade de Deus e aprender mais sobre Jesus. Até que um dia, um deles teve uma ideia: escuta, por que nós não vamos naquela igreja destruída pela guerra? E quem sabe não há outros restos de Bíblia, alguns papéis, alguma coisa que a gente possa usar para nossos estudos? E eles falaram: mas é perigoso, nós não podemos entrar ali. E então o outro disse: olha, pode ser, quem sabe de noite, podemos entrar e procurar alguma coisa sem que ninguém nos veja. E assim eles fizeram. Uma noite, secretamente, foram até ali, abriram a janela que estava fechada com pregos e tábuas para ninguém entrar, e eles, com a lanterna, procuravam papéis. E de repente alguém encontrou um buraco no meio da igreja, de alguma bomba, alguma explosão, e embaixo da igreja, do solo, havia ali um porão. E ele pôde ver na escuridão algumas caixas. E ele desceu até ali, abriu uma das caixas e, para sua surpresa, eram Bíblias. Haviam centenas de Bíblias embaixo, no porão da igreja. E enquanto meu amigo contava essa história para esse estudante, ele, emocionado, chorava. E o meu amigo não sabia por que ele chorava, pessoa que estava emocionado pela história. E então ele disse: por que você está tão emocionado com essa história?
por que você está tão tocado? Você por acaso ouviu, conheceu essas pessoas? E ele disse: há alguns anos eu escondi aquelas Bíblias naquele porão. E há alguns anos eu estou orando para que alguém encontre essas Bíblias naquele porão. E eu vejo que agora alguém encontrou. E juntos estão aprendendo sobre Jesus. Em um país fechado, um país proibido, um país que entrou a guerra, onde não há liberdade, Deus está fazendo milagres. Deus está transformando a guerra em bênçãos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, verso 14: e este evangelho do reino será pregado aonde? Em todo o mundo. Não apenas em alguns países, mas em todo o mundo, todos os lugares. E em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O apóstolo Paulo tinha essa ambição, essa grande ambição. Porque ele sabia que esse evangelho tinha que ser pregado em todo lugar. Ele não queria pregar para quem já ouviu Jesus. Ele queria pregar para quem nunca ouviu Jesus. Oxalá nós tivéssemos a mesma ambição, não é isso? A Bíblia nos ensina também, em Atos, capítulo 1, verso 8, como que essa pregação aos confins da terra deve acontecer. Como que Jesus deve ser pregado em todo o mundo. Jesus aqui deu a estratégia de como esse evangelho deve ser levado. Em Atos, capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz o seguinte: recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês perceberam aqui que há 4 diferentes locais, 4 diferentes regiões, uma mais próxima, uma mais distante, uma mais distante ainda. Seria mais ou menos algo como nós vemos aqui no mapa, não é? Aqui, que seria para nós, aqui na América do Sul, Brasil, quem sabe um pouco mais além, lá, e então além de tudo, mais longe, distante, lugares onde é difícil chegar. Eu estava conversando com o ancião da igreja e ele perguntou: quantas horas você está aqui do Brasil? Eu falei: 11 horas, nós estamos do outro lado, quase 12 horas. E quando viajamos para casa, às vezes levamos 30, 40, 45 horas de viagem. Ir nesses lugares distantes não é simples, é preciso um preparo. Por isso, Jesus Cristo, Ele deu a ordem para que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Eles deveriam permanecer em Jerusalém para receber o poder, o preparo. Jerusalém é a cidade onde Cristo falou essas palavras. A nossa família, ela representa nossos vizinhos, nossos colegas, onde nós moramos. Para você, Jerusalém é Curitiba, o seu bairro, né? A sua igreja, essa é Jerusalém. Mas Jesus também falou da Judéia. A Judéia é uma região de Jerusalém, poderia ser considerada nossa área metropolitana, quem sabe a grande Curitiba, incluindo outras cidades, outros locais. Essa era a Judéia do tempo de Jesus. Mas nós encontramos também adiante Samaria. Samaria é o local onde as pessoas têm ou participam, são de um grupo étnico diferente. Elas têm uma cultura diferente, uma religião diferente. Elas têm maneiras de fazer as coisas diferentes, tradições diferentes. É um pouco mais além, são pessoas mais diferentes de você. Mas nós encontramos também as pessoas que moram nos confins da terra. Essas pessoas, elas não estão em nenhum dos grupos já mencionados. Elas são bem diferentes. Bem diferentes. Elas têm costumes bem diferentes. Completamente diferentes do seu. Eu me lembro quando fui para trabalhar no Níger com a minha esposa, o presidente da União falou para mim: olha, por favor, não tome nenhuma decisão. Não faça nada. Observe, aprenda, descubra como as pessoas se comportam, como elas são, como elas fazem as coisas. Não tome decisões, não faça nada muito decisivo, você tem que aprender primeiro. Mas eu era novo, e você sabe que pessoas novas, pastores novos, né, como o pastor William aqui,
existe muita energia, muita disposição, e você quer fazer alguma coisa, você não consegue ficar quieto, não consegue ficar calado. E eu me lembro que chegamos na igreja, e a igreja estava bem diferente do que nós conhecemos como igreja aqui. Haviam irmãos sentados de um lado, as irmãs de outro lado, e as crianças que corriam para todos os lados. Era uma desordem. Eu pensei, a igreja não pode ser assim, uma igreja tem que ser uma coisa organizada, as pessoas têm que sentar juntas, a família tem que sentar pai, mãe, filhos juntos e louvar o Senhor juntos. Isso me incomodava muito, eu falei, quer saber? Eu vou desobedecer a ordem do meu presidente só um pouquinho. Vamos ver como vai ser isso. E eu preguei uma série de sermões sobre a família. E eu falei, olha, não podemos deixar os filhos soltos. O marido não pode se separar da esposa. Veja o que aconteceu com Eva, com Adão. Se separaram e veja o que aconteceu. Que problema? A unidade da família. E ali fui explicando várias coisas. E no sábado, então, eu fiz o apelo. Por favor, irmãos, levantem-se, sentem-se com suas irmãs. É importante agora estarem juntos, a família unida, os filhos ao redor de vocês, para louvar a Deus, para adorar a Deus. E eu me lembro que, de maneira muito tímida, eles se levantaram e foram se sentar juntos, mas não estavam felizes. Eles não estavam confortáveis. Eu estava feliz, realizado, dizendo, consegui, eu fiz o que tem que ser certo. Agora todos estão juntos, todos estão reunidos. Mas, na verdade, eu estava fazendo tudo errado. Eu não tinha entendido ainda. Eu até contei essa história para meus familiares ontem. Eu percebi que alguma coisa não estava muito bem. Viajei por uns dias, quando voltei, a igreja estava novamente da mesma forma, todos ali separados, não havia união, não havia unidade. E então eu preguei um outro sermão. Eu estava já com raiva, né? Sabe aquela, puxa, será que as pessoas não entendem? Será que eles não entendem como é que a vida do cristão deve ser? E no final do culto, uma senhora me procurou e disse, pastor, sabe o que é? É que aqui é um país muçulmano. E no país muçulmano, um homem não se senta ao lado de sua esposa publicamente. Quando ele faz isso é porque ele quer passar a noite com a sua esposa. E como num país muçulmano as pessoas podem ter até 4 mulheres, então existe essa vamos dizer assim, essa escolha, não é, de esposa para passar a noite, ou para sair, ou para passar mais tempo com ela. E então, quando a mulher ou a esposa se senta ao lado do seu esposo publicamente, significa também que ela está desejosa de passar um tempo com seu marido. Ou seja, a aparência não é muito boa não para a igreja. E eu consegui entender que na igreja isso não é adequado, naquela região, naquela cultura. E eu fiquei chateado e triste. Puxa, eu devia ter obedecido o meu presidente. Eu causei tanto desconforto a essas famílias, porque eu não entendia. E no próximo sábado, quando cheguei na igreja, eu falei, irmãos, a partir de hoje, nossas irmãs sentam-se todas do lado direito, irmãos todos do lado esquerdo. Vamos manter a ordem nessa igreja, o respeito e a moral. E todos ficaram felizes, mas hoje já mudou, né? Hoje os anos se passaram, a igreja está uma igreja mais ocidentalizada, já não existe mais esse medo de sentarem juntos. Portanto, trabalhar com pessoas de outros locais não é simples. Exige tempo para aprender com eles e então ensinar a palavra de Deus. Jesus nos deu a ordem para que pudéssemos aprender como seguir adiante dentro dessa pregação. A Judeia, ou a Jerusalém, é o nosso próprio medo quando nós vamos pregar, são as barreiras da missão. Você sabe aquele medo que você tem de falar com uma pessoa que você não conhece, um desconhecido? Aquele medo que você tem de buscar alguém e falar alguma coisa sobre a sua fé, compartilhar o que você crê, compartilhar Jesus, e você não sabe como fazer isso. Em Jerusalém é onde nós temos esse medo próprio de fazer algo para a obra de Deus. Jerusalém foi a cidade de Cristo, portanto é natural quando você é jovem ou quando você é novo na fé que você tem esse receio de falar com alguém diferente. Quem sabe até falar com pessoas como professores, como seus próprios pais, ou quem sabe uma autoridade. E é preciso aprender a falar com pessoas. Mas nós encontramos também que há uma segunda barreira, que é a barreira da Judeia. A Judeia é quando você tem que falar com estranhos, com pessoas que você jamais viu, pessoas que você não tem a mínima ideia de quem são, e é uma luta terrível. Eu me lembro quando eu fui comportar,
comportei 2 férias aqui no estado do Paraná. E me lembro que Curitiba era um lugar muito bom, que a gente vinha para fazer o acerto de contas, e aí nos davam um rodízio de pizza. Era uma maravilha. A gente saía para trabalhar com ânimo, e eu me lembro que falar com as pessoas, com estranhos, no começo era tão difícil, era tão complicado. A gente usava uma palavra chamada agigantar, um verbo bem conhecido dos comportores. É quando você vai pelas ruas, mas você não bate em nenhuma porta, você fica com medo, você chega próximo, e você chega ali perto da porta, começa a bater, mas não bate. Você vai para a próxima porta, chega perto, também não bate. Finalmente você senta na praça e fica ali esperando alguma coisa acontecer. Que difícil é, mas é preciso passar por essa barreira quando você vai para a missão, falar com pessoas que você nunca viu, pessoas que você não sabe quem são. Mas uma outra barreira é Samaria. Samaria é onde você precisa entender grupos étnicos diferentes, pessoas de cores diferentes, de cultura diferente, de religião diferente, pessoas que são bem diferentes da sua maneira de ser. Também não é um desafio simples, leva tempo. Mas existe uma outra fase, e essa é a última, que é quando alguém vai para os confins da terra, e lá você tem que aprender um outro idioma, lá você tem que entender coisas que você nunca viu na vida. Me lembro que quando estávamos em um país do oeste da África, nós demos um saco de arroz a um jovem que estava com dificuldades, a sua família, sua mãe. E arroz é uma comida muito especial. Arroz só se come em época de festa, em casamentos, em lugares, em momentos muito especiais. E não é muito barato. E então ele perguntou: pastor, e você gosta de comer o quê? Eu falei: eu gosto de comer feijão. Brasileiros gostam de feijão, e a gente levava feijão, buscava feijão, às vezes não tinha, mas a gente dava um jeito. Acontece que o feijão, naquele país, eu não sabia. O feijão é uma comida de pobre. E quando eu falei isso para ele, ele guardou na mente dele e foi embora para casa. Passaram-se os dias, na semana seguinte eu me encontro com ele e pergunto: então, gostou do arroz? O arroz é gostoso? E ele então olha para mim e falou: pastor, como que eu posso comer arroz na minha casa, sendo que você come feijão na sua casa? Eu não entendi nada. Eu falei: mas o que ele está falando agora? Ele não pode comer arroz porque eu estou comendo feijão? E então eu comecei a perguntar, por que ele está falando isso? E então alguém me disse: olha, pastor, aqui, arroz é comida de rico, feijão é comida de pobre. E como ele respeita e aprecia o Senhor, ele não vai comer arroz enquanto o Senhor não comer feijão. O arroz também, não é? O feijão não é comida para o Senhor comer, eu deveria comer arroz também. E então eu procurei esse rapazinho de novo e expliquei para ele: olha, eu como feijão, mas como muito arroz também. Então você pode comer o seu arroz. Eu gosto de misturar. E eu me lembro que isso virou uma piada, porque depois, anos mais tarde, esse jovenzinho foi estudar no Brasil. Ele se formou em teologia, foi para as Filipinas, se formou no mestrado em teologia, e hoje ele é pastor lá no Níger. E esse ano ele começou um trabalho lindo, maravilhoso, batizando muitas pessoas ali no seu próprio país. 2/3 da população mundial, eles vivem nesse território da janela 1040. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que essa região ela tem uma concentração muito grande de pessoas ateias, pessoas que não creem em Deus, de pessoas que são animistas, que é essa parte roxa ali, são pessoas que acreditam em espíritos ancestrais e acreditam que os espíritos moram nas plantas, nas árvores, nos instrumentos, nos objetos. Nós vemos também uma faixa ali onde se concentra muito o Islã, né? O islamismo. Hoje eu vi a sua linda mesquita aqui da cidade de Curitiba. Que linda mesquita vocês têm aqui. Mas essa é uma região onde as pessoas também não conhecem quem é o verdadeiro Jesus. Eles acreditam em Jesus como um profeta, um homem bom, que tem um nome especial. O nome de Jesus para os muçulmanos é a palavra de Deus, Kalimat Allah. Mas eles não creem em Jesus como Salvador.
Você vê também ali uma faixa verde, onde estão concentrados os que são hindus, os indianos, especialmente na Índia, né? Que praticam o hinduísmo, que também acreditam em muitas outras coisas, centenas e milhares de deuses, e muitos dos que se convertem, às vezes, apenas incluem Jesus nesse panteão de deuses. E você encontra ali no finalzinho os budistas, que é a região onde nós moramos, onde nós vivemos, onde a maioria são pessoas que praticam ou creem na filosofia budista. Esse território é o território onde nós devemos enviar pessoas, orar pelas pessoas. É o território que nós devemos pensar em nossas meditações. É o território que devemos pensar em enviar ofertas especiais, preparar jovens para irem para esse lugar. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 14, verso 6: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Sabe, nós estamos vivendo hoje, caros amigos, irmãos, irmãs, aqueles que nos assistem à distância, o mundo que vivemos hoje, vivemos em um momento extraordinário da história, um momento único da nossa história. As expectativas são altas, Deus está trabalhando poderosamente, de maneiras incríveis. E a pergunta que eu tenho para todos nós é: qual é nosso papel nessa estratégia de Deus, da missão de Deus? Qual é o seu papel nessa estratégia que não é só apenas em Jerusalém, que não é apenas em Judeia ou Samaria, mas também nos confins da terra? Qual é o nosso envolvimento nessas 4 regiões ou 4 estágios da missão global da igreja? Que lugares ou cidades vêm à sua mente onde Jesus ainda não é conhecido? Eu vou voltar aqui o slide. Qual desses lugares você gostaria de pensar e, quem sabe, adotar um país, adotar um grupo de pessoas? Que lugar dessa região 1040? Existem pessoas que nunca, jamais ouviram o nome de Jesus. Lembre-se da missão de Paulo. A missão de Paulo de ir a lugares onde Jesus jamais havia sido pregado. Vou fazer um teste com vocês. Vamos ver se vocês passam no teste. Esse é o teste. Já está a resposta ali também. O teste veio com resposta dessa vez. Deus fará o trabalho se fornecermos a Ele as ferramentas. Ellen White diz isso no 9º volume de Testemunhos, página 109. Portanto, o trabalho não será feito apenas pelo poder do Espírito Santo. Ele está presente, mas ele precisa que nós fornecemos a ele as ferramentas. Quais são as ferramentas? Somos nós. Nossos pés, nossas mãos, nossas bocas, nosso trabalho, nossa influência, nossa amizade, nosso amor, carinho, nossa dedicação a pessoas que precisam conhecer a verdade. Portanto, todos nós que estamos aqui, nós fomos chamados. Esse chamado é o chamado de alguém a um ato de Deus e que só Ele chama ou convida. Nós somos chamados a essa comunhão, a comunhão do seu Filho Jesus. O chamado é um chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E ser chamado à luz da verdade de Deus é uma verdadeira bênção. Ter a luz da verdade, conhecer o futuro, conhecer a história, conhecer o que Deus está fazendo nesse mundo, é uma grande bênção. Quantas pessoas vivem nesse mundo sem saber o que está acontecendo, com ansiedade, se apegando a coisas, a objetos, a filosofias vãs, para poder viver uma vida estável, e não conseguem. Mas, além de ser chamados, nós também fomos eleitos. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado inclui a eleição, mas a eleição também inclui algo importante, que é o compromisso.
Nós também passamos por uma fase que é de comprometimento, precisamos nos comprometer com a verdade. E essa é a nossa resposta ao ato de Deus. A janela 1040, eu estou voltando para a janela 1040, vocês vão ouvir muito sobre isso. Hoje, agora mesmo, Deus está procurando pessoas, jovens, adultos, idosos, pessoas que amam o Senhor. Ele está procurando pessoas comprometidas, que queiram fazer alguma coisa pelas pessoas que vivem nesse território da janela 1040. Qual é a sua ambição? Você tem aquela mesma ambição que Paulo tinha? A ambição de pregar e levar o nome de Jesus a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Não construir a igreja em lugares onde já havia mensagem, onde já existe o evangelho, mas levar aqueles lugares onde as pessoas ainda não tiveram o privilégio de conhecer a verdade? Qual é o seu comprometimento? Como você está testemunhando? Quem sabe você pergunte: pastor, mas o que eu posso fazer? Eu não sei falar essas línguas, eu não sei viajar, eu não gosto de viajar de avião, eu tenho medo de fazer isso, eu não gosto de ir para cá, eu gosto de ficar na minha casa, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, né? Minha prima pode falar: eu tenho meus cachorrinhos em casa para cuidar. A gente tem sempre muitos compromissos, mas lembrem-se, ontem foi dito aqui, existem dois tipos de chamado: o chamado para você ir, ou o chamado para você enviar. Enviar o quê? Orações, bênçãos, dinheiro, pessoas, a sua influência, o seu amor a Deus. Quando você ouvir que 2,8 bilhões de pessoas do mundo ainda não ouviram o Evangelho, por favor, não pense: alguém precisa ir, alguém tem que ser enviado, temos que conseguir alguma coisa para alguém ir. Não pense em outro. Por favor, pense: juntos devemos fazer algo a respeito. Precisamos orar, precisamos dar, precisamos unir as forças. Precisamos enviar mais pessoas, muito mais pessoas, mais multidões de pessoas para a janela 1040. Todos nós queremos ver Jesus voltar. Vocês estão aqui porque querem ver Jesus voltar. Vocês que estão nos ouvindo à distância também, vocês estão agora tomando esse tempo para participar desse culto online, porque vocês querem ver Jesus voltando. Ele convida a você e a todos nós para pregarmos esta mensagem, esta santa ambição, essa ambição que Paulo tinha. Mas o que eu posso fazer novamente? Depois vem a pergunta. Olha, há muitas coisas que podem ser feitas. Essa igreja, a Igreja Central de Curitiba, é uma igreja que tem muitas pessoas, muitos recursos, muitos talentos. Comece adotando um local, um país, um grupo não alcançado, orando por esse grupo especial, orando todos os dias. Quem sabe a igreja pode adotar um país, adotar uma região, adotar um grupo, e aqui trazer informações, apresentar curiosidades culturais, história, geografia desse país, para que as pessoas comecem a apreciar, amar, gostar desse local e orar por essas pessoas todos os dias. A oração tem um poder incrível, um poder enorme. Eu vou contar para vocês duas histórias importantes sobre oração. Começamos por oração, pela oração, adotando então esses grupos, que são grupos únicos. Você também pode preparar a juventude, você pode preparar os jovens. Sabe, eu gosto muito da igreja dos Mormons, porque eles têm um costume, uma tradição de preparar seus jovens para a missão. Toda família prepara pelo menos, para servir durante pelo menos um ano. Os homens servem por um ano, os homens por 2 anos, as mulheres por 1 ano, jovens. E eles vão fazer missão, faz parte do seu crescimento espiritual. Nós temos o programa do voluntário, estamos avançando, mas temos muita coisa a fazer ainda. Por que não trazer um voluntário para a igreja, que possa ensinar as pessoas, os jovenzinhos aqui, por exemplo, a primeira coisa que é os meios de comunicação, um idioma. Alguém tem desejo de ir servir a Deus em um país de língua francesa? Que venha um voluntário
ensinar francês gratuitamente aos nossos jovens. Alguém tem o sonho de realizar missão em países de língua inglesa, que venha um voluntário e que ensine esse idioma às pessoas, os jovens que querem, ou adultos que querem trabalhar por um período de tempo nesses locais. Ou quem sabe alguém quer ir para um país de língua árabe, no Meio Oriente. Esse é um idioma difícil, leva mais tempo. Podemos trazer um voluntário para ensinar também. Ou quem sabe trazer um jovem já estudado, alguém que já se preparou para passar um tempo aqui ensinando algo sobre missiologia, sobre antropologia, sobre teologia da missão, sobre como preparar para comunicar-se de maneira transcultural, como saber pregar a mensagem de maneira relevante, significativa para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Quantas coisas podem ser feitas? Você pode também enviar um voluntário para ajudar uma família de missionários que estão vivendo em um lugar difícil. Quem sabe um jovem para ir cuidar das crianças. Quem sabe uma jovem para ir ajudar a fazer a cozinha, preparar a comida para o grupo de missionários. Quanta coisa pode ser feita. Mas tudo começa em Jerusalém. E Jerusalém é a nossa igreja, onde recebemos poder do Espírito Santo. Qual é o poder do Espírito Santo? Para que serve o poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo serve para dar-nos dons espirituais, habilidades para avançar o Evangelho e levar o Evangelho a esses lugares distantes. E então avançamos conhecendo grupos diferentes, línguas diferentes, grupos étnicos diferentes, culturas e religiões diferentes, para então apresentar Jesus, o nosso Salvador, de maneira poderosa, impactar a vida das pessoas, para que elas também a amem e sigam a verdade. Nas Filipinas existe uma ilha chamada Palawan. Eu encontrei com um pai de um missionário, lá no NASP, que enviou seu filho para servir em uma ilha chamada Palawan. Essa ilha, aqui eu estou mostrando para vocês essa imagem, é de um jovem, o nome dele é André. O André, ele se formou em educação física. E depois ele estudou teologia e disse: eu quero ser missionário. E foi para Palawan. E lá ele ajudou uma escola de crianças, escola primária, e também trabalhou nas montanhas, com as pessoas pobres, pessoas necessitadas, ajudando-as em todas as formas, ajudando a construir casas, ajudando a limpar, ajudando a carregar pessoas. Ele contou para mim uma história incrível de como ele carregou uma senhora muito doente que estava por morrer. Ele a carregou durante toda a noite. Eles saíram às 4 da tarde e foi carregando pela montanha, subindo, descendo. A senhora era uma senhora pequenininha, né? Os filipinos são pequenos, mas essa era bem pequena. E ele colocou essa senhora em um cesto atrás de suas costas e foi caminhando. E era difícil o caminho. Ele não podia usar um sapato, tinha que andar descalço às vezes, porque era muito escorregadio. E depois de uma noite toda caminhando, ele chegou então numa clínica e ali ele levou aquela senhora. A senhora foi tratada. Algumas horas mais tarde ele voltou para ver como a senhora estava. Ela não estava muito bem. E 2 horas mais tarde ela faleceu. Parece que o trabalho é em vão. Mas todas as pessoas da aldeia ouviram falar do André. O André que levou aquela senhora a noite inteira para a clínica. E eles convidaram esse André para ir para a sua aldeia, conversar com eles, saber por que ele fez isso. Saber por que ele ama uma pessoa que ele nunca viu, carregar uma senhora que ele nunca viu na vida. Não faz sentido. E a palavra do Senhor foi pregada. Jesus foi conhecido naquele lugar. Hoje ele está estudando um curso de mestrado, mas o seu sonho é voltar para Palawan e servir a Deus. Quando nós estávamos trabalhando na cidade de Conakry, um país da África do Oeste, chamado Guiné-Conakry, eu ouvi uma história muito bonita de um rapaz chamado Eric. Ele queria aprender francês, ele não sabia escrever nem ler, não era alfabetizado, e ele foi para a cidade, viajou quase um dia inteiro a pé pela montanha, e que conseguiu chegar na próxima cidade, uma cidade chamada Dédougou. Essa cidade, talvez você deve ter ouvido o nome dessa cidade, porque quando surgiu aquela doença da ebola,
Foi ali que morreram muitas pessoas. E na cidade, esse jovenzinho, Eric, ele começou a procurar pessoas, conhecidos, amigos que pudessem ajudá-lo, porque ele era de uma tribo e lá era outra tribo. Ele era da tribo Kissi, que em sua língua significa guerreiro. E na tradição local, esses guerreiros ou membros da tribo Kissi, eles tinham poderes espirituais muito grandes, ao ponto que várias aldeias ao redor iam a essa aldeia chamada Poa, e ali eles compravam um guerreiro, e o guerreiro deveria somente vir e morar em sua aldeia, porque a sua presença era suficiente para espantar todos os espíritos maus. E esse jovem, Eric, fazia parte dessa tribo de guerreiros, e ele estava procurando oportunidades de trabalho, aprender francês, e ele encontrou então uma escola adventista primária, e recebeu um folheto, recebeu amigos, e ofereceram para ele um curso bíblico. E quando ele começou a estudar a Bíblia, ele descobriu que esse grupo de jovens de uma igreja eram adoradores do Deus do sábado. E ele então disse: olha, na minha aldeia, no sábado também ninguém faz nada. A gente não colhe, a gente não planta. Inclusive, se alguém quiser fazer algum tipo de feitiçaria, se alguém quiser consultar algum feiticeiro, os feiticeiros dizem que hoje, no sábado, os espíritos descansam na floresta. Você pode trazer qualquer soma de dinheiro, mas os espíritos não poderão fazer nada por você. E quando ele contou essa história para os irmãos ficaram impressionados. Puxa, tem uma aldeia onde os espíritos do demônio descansam no sábado. Que incrível! E eles então, depois de um tempo, batizaram aquele jovem, o pastor batizou, e o jovem disse: eu quero compartilhar essa história com meus pais, porque eu descobri a igreja do Deus do sábado, do Deus do sétimo dia. E ele contou para os pais a história toda, voltou na aldeia, e os pais disseram: não, olha, nós temos que contar isso para o chefe, porque isso é uma coisa incrível. E então o chefe ouviu falar da igreja do Deus do sábado. Foi aí quando eu ouvi a história, e eles disseram: vamos lá na aldeia, vamos conhecer esse chefe. E com muita dificuldade nós conseguimos viajar com o carro, passando por vários lugares difíceis, levou muitas horas para chegar ali. Quando chegamos já eram 11 horas da noite, e eles estavam esperando por nós, havia uma fogueira, todos estavam sentados ao redor, e lá estava o chefe sentado esperando para conversar com a gente. Ele não falava francês, falava a língua Kissi, e a primeira pergunta que eu fiz, depois das introduções, depois das apresentações, foi: por que você quer conhecer melhor essa igreja? A igreja do Deus do sábado. E ele disse: porque na minha aldeia, o sábado é um dia muito especial. É um sábado, o sábado é o dia da família, nós não fazemos nada, dedicamos tempo à família. Os espíritos não nos incomodam, os espíritos descansam, não há medo, é um dia que não há medo. Portanto, Jesus, de acordo com o que eu aprendi do Eric, pode defender-nos de todos os maus espíritos, e nós queremos que Jesus faça parte de nossa aldeia, que Ele viva em nosso meio. E eu disse para ele: mas como você acha que isso deve acontecer? E ele já havia ouvido a história do Eric, que o Eric havia se batizado, e ele disse assim: eu quero também me batizar, mas se eu me batizar, toda a aldeia também deve se batizar. Eu falei: perfeito, mas olha, para se batizar nós temos que saber por que você quer se batizar. Todos eles devem saber por que essa igreja do Deus do sábado deve ser a fé de vocês aqui na aldeia. E ele disse: mandem quem quiser para cá, a gente vai dar tudo que eles precisam para poder passar aqui uns dias ensinando para a gente a Bíblia. E então a missão, nós enviamos 3 obreiros para ensinar a Bíblia, para dar estudos bíblicos. E eles passaram ali 2, 3 meses estudando a Bíblia. E a foto, eu não tenho o tempo para mostrar para vocês, mas a foto mais bonita que eu tenho é a foto quando eles descobriram que eles não precisavam mais usar os braceletes de ouro, ou os tornozeleiras de prata,
ou os anéis nos dedos dos pés, das mãos, porque tudo isso era para se proteger dos espíritos. Quando eles descobriram que Jesus tem poder para defendê-los de todo mau espírito, eles retiraram todas essas coisas de seus corpos, colocaram numa bacia enorme, e venderam toda aquela prata, todo aquele ouro, aquelas joias, e compraram tijolos para fazer a sua primeira capela, a sua primeira igreja. Quando chegou o dia do batismo, haviam muitas pessoas, centenas de pessoas, as aldeias vizinhas todas vieram ver. Eles queriam saber que história é essa do Deus do sábado. E haviam ali 4 chefes que estavam participando desse batismo. E no dia do batismo, eu me lembro que eu nunca me cansei tanto de deixar o braço levantado por tantas horas batizando. Quase precisei de algum assistente, como foi Moisés, para segurar o braço e batizar toda aquela aldeia. Que dia maravilhoso, que dia lindo. Os jovens daquela igreja, eles organizaram um coral. Eles tinham escrito em suas camisetas, eles tinham um tipo de um chapeuzinho assim para as mulheres, escrito: viva o dia do renascimento de Poa, o dia que a aldeia renasceu. Hoje eles têm ali várias igrejas, são pelo menos 6 igrejas que foram construídas na região para todas as aldeias. Aqueles chefes que vieram, eles falaram: nós também queremos ter uma igreja, uma capela em nossa aldeia, para termos a proteção de Jesus, para termos a proteção de Deus e termos o sábado como dia de descanso. Esse lugar é um lugar que se chama Confins da Terra. Para chegar ali é impossível. Eu só cheguei ali porque alguém saiu com desejo de aprender alguma coisa. Quantas outras aldeias não estão desejosas de aprender de Deus, de descobrir um pouco mais sobre Jesus? Quantas outras pessoas estão abertas, preparadas pelo Espírito Santo para receber a palavra de Deus? O trabalho está feito. Como disse Jesus, a colheita está pronta, está tudo pronto, a gente só tem que ir. Essa é a nossa parte. Os instrumentos, nós somos os instrumentos. Sem esses instrumentos, nada vai acontecer. Deus precisa de nós. Eu sei que eu posso, inclusive, imaginar que, na verdade, ou melhor, eu diria, eu oro para que daqui 10 anos, 8, 10 anos pelo menos, eu receba uma carta de alguém que está ouvindo hoje a mensagem, ou quem sabe alguém que ouviu depois, ou alguém que está aqui presente na igreja, alguém me escrevendo e dizendo: olha, eu estou aqui, nesse lugar, nos confins da terra, para pregar o Evangelho àquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A minha ambição é pregar o Evangelho, pregar Cristo para pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o seu nome. Deus colocou essa palavra em meu coração e transformou essa palavra em uma santa ambição na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba, no dia 18 de dezembro de 2022. Não gostaria você também de fazer parte dessa missão, que não é apenas local, não é apenas aqui, com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega, com as pessoas que você conhece, mas também um pouco mais adiante, na nossa região metropolitana, Judéia, Samaria, e especialmente nos confins da terra. Quem irá? É a pergunta que Deus faz para Isaías, Quem enviaremos? E Isaías responde: envia-me a mim, aqui estou eu. Você deve pensar: puxa, mas como é que eu posso ir? Você não vai agora, você começa se preparando, passo a passo. São 4 etapas: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Queria fazer um apelo para você que me ouve, um chamado especial.
Se você gostaria de participar dessa missão global, essa missão que não é apenas aqui, mas também lá, essa missão também que alcança as pessoas dos confins da terra, mas você não sabe ainda como fazer isso, você ainda está buscando uma maneira, um método, adote o método de Jesus. Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Eu queria orar por você. Se você gostaria de fazer parte de alguma forma, seja através da oração, adotando um país, orando em sua casa, em seu lar, pelas pessoas que vivem em outra parte do mundo, pelas pessoas que têm uma cultura diferente, pessoas de grupos étnicos diferentes, pessoas que vivem em regiões difíceis do mundo, sem acesso. Se você gostaria de começar pela oração, por essas pessoas, eu gostaria de orar por você. Se você gostaria de, quem sabe, ir um pouco além, quem sabe aprender algo diferente sobre outra pessoa, quem sabe fazer um treinamento especial, aprender um idioma diferente, aprender uma cultura diferente, eu também quero orar por você, para que você faça isso de maneira preparada, com o poder do Santo Espírito. Não é apenas ir, mas você tem que ir com o poder. Ir com o poder. Quando nós começamos esse pequeno movimento, nós chegaremos também aos confins da terra. Há 22 anos, a minha esposa e eu decidimos servir a Deus nesses lugares distantes, nos confins da terra. Ontem foi o nosso aniversário de casamento. Ela não se lembrou, nem eu me lembrei. Por incrível que pareça. Deus me deu essa mulher, que foi o maior presente para a minha missão, a maior companheira que eu pude ter durante esses anos de missão e que vão continuar até que a gente consiga encontrar Jesus quando Ele volte. Esse trabalho não é para você apenas, isso envolve a sua família. Receber o poder inclui seus filhos, sua esposa. Ir para a Judeia e Samaria também inclui outras pessoas, não apenas você. Portanto, quando a igreja compra e adota essa ideia, as pessoas começam a falar sobre isso, as pessoas começam a apreciar aqueles que são diferentes, aqueles que têm cultura diferente, tradições diferentes, grupos étnicos diferentes, ao ponto que você vai desejar isso de tal maneira que Deus vai mostrar o caminho e a preparação para chegar naqueles lugares mais distantes, onde Cristo nunca foi pregado. Eu vou orar por você agora. Se você tem esse desejo, feche seus olhos aonde você está e eu vou pedir a Deus que o encha de poder e de desejo e de ambição de pregar Jesus nos lugares onde nunca foi anunciado o seu nome. Oremos. Senhor, estamos aqui com um grupo de pessoas, jovens, adultos, pessoas que estão na igreja há muitos anos, outros que chegaram há pouco tempo, pessoas que te amam, pessoas que querem te seguir, pessoas que querem ver Jesus voltando. São pessoas que, como eu, são limitadas, não têm todos os dons, todas as habilidades, mas são pessoas que têm a paixão pela verdade, por Cristo Jesus. Nessa noite eu quero pedir, Senhor, a Ti que, por favor, encha-nos do Teu santo poder, o poder do Santo Espírito, capacita-nos para que possamos entender nossa missão neste mundo, em Jerusalém, em Judeia, na Judeia, em Samaria e também nos confins da terra. Ajude-nos, Senhor, a olharmos para as pessoas que são diferentes com amor, com carinho, com paciência, com compreensão, entendê-las de forma que Jesus seja apreciado por elas e faça parte de suas vidas, e assim elas possam se preparar para o breve encontro com Ele. Senhor, há pessoas que estão distantes daqui, pessoas que nos estão ouvindo através dos canais de comunicação dessa igreja. Pedimos que Tu os abraces nesse momento, que Tu os enchas do Teu poder, para que de alguma forma elas possam contribuir para o avanço da Tua obra em todo o mundo, especialmente na Janela 1040. A minha oração, Senhor, é que um dia um jovem nessa igreja escreva uma carta de volta para o seu pastor, dizendo: aqui estou eu, em um país distante, nos confins da terra,
levando o nome de Jesus a pessoas que nunca antes ouviram o seu nome. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos capacita e nos dá a direção a seguir. Em nome de Jesus, amém.